Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer Ele, que Ele nos abençoa, principalmente a mim, que precisando agora, né? Mais ajuda de Deus, que Deus nos abençoa, por a mensagem dos hinos, e vamos louvar o Senhor. Oremos. Amado Deus e Pai, agradecemos por estarmos aqui para cultuar o Teu santo nome, Senhor. Pedimos a Ti que nos abençoe, abençoa a mim, trazer a mensagem, que eu possa, Pai, me alivia essa dor de barriga, que não venha me incomodar tanto, se for da Tua vontade, servido honrado. Pedimos, Pai, em favor dos hinos que vamos cantar. Pedimos em favor do Maico que está nos visitando, que possa compreender a Tua mensagem. Em nome de Cristo que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Antônio, o álcool chegou. Para o hino. Para o hino. Eu devia ter cantado dela, né? Eu estava procurando o hino da série, só que eu estava errando a nota aqui no hospital. Olha, isso aqui eu não posso tocar, não consegui.
O 16, se já lembra, ou 103, se já lembra aí? 3, se já lembra dele? Vento e fé. 207. 27. Nós vamos aqui, ó. Amanhã. Quer dizer, tá com a porta? Tá com ela veio no culto cedo, que a Marcela ligou para ela, e foi para mudar de ideia aqui, e ia na igreja lá, aí eu vou levar para
sério, muito sério. Amém. Vamos, pedido de oração? Pedido da Macássia, família, o Mateus. A Divanira, para passar por cirurgia. Nossa família. Pedido da Irmãos Marinho.
netos, família da igreja. O que mais? Nossa família, da Lorena, nossa família lá de Santa Rosa, a esposa da nossa filha está internada. Certo. Pedido major estídica, tudo pedido que foi mencionado. O Antônio dele. Irmão Daniel, olha para esse pedido de orações, olha em meu favor, olha em nós. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas diante de Ti. Te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade para conosco. E neste momento, viemos de uma forma humilde apresentar ao Senhor os desejos dos nossos corações, as nossas necessidades, aquilo que ansiamos. Ó Deus, possamos fazer isso de uma forma confiante, sem duvidar. Pedir, buscar ao Senhor, esperar confiadamente. Por alguns outros pedidos que, porventura, não foram mencionados, Tu és conhecedor das necessidades de cada um e dos nossos pedidos. Te pedimos em favor do pastor, que o Senhor abençoe-o entre nós como tens feito e usa-o no nosso meio como tens usado. Tudo seja para a tua honra e tua glória, pedindo a tua bênção não só sobre ele, mas também sobre sua família e seu ministério e a igreja. Em nome de Jesus, rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Se quiser citar uma poesia no final, você pode escolher, João. Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ler. Jesus falou assim e levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. E tu eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti,
e creram que me viesse. Amém. Então, os irmãos, aqui nós vemos uma oração do Senhor. Interessante, o Senhor orou. Esta é a única oração que ele orava com os discípulos. Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Que hora será essa que ele estava falando? Pai, é chegada a hora. Momento dele ir para a cruz. Aí ele falou: glorifica teu filho. E pediu para o pai. Filho pedindo para o pai: glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Era o momento, irmão, da redenção do homem. Era o momento da salvação da humanidade. Ele não tinha passado ainda. O cálice, a cruz estava esperando. Ele já sabia antes que se levantaria a morte na cruz. Ele ia salvar as pessoas pela morte dele na cruz. Ele ia ser levantado na cruz. A cruz, quão horrível que é, que ninguém imaginamos como era. Glorificava a Cristo porque efetuaria a redenção de milhões e milhões de pessoas. Ele assume toda a carga do castigo da humanidade. O castigo que era para nós estava sobre ele. O castigo que nós ia ser castigado lá no inferno estava sobre Cristo. E também ele tira o veneno do aguilhão da morte. Quem tem Jesus Cristo está livre disso, deste veneno do aguilhão da morte. E o que ele faria na cruz, e glorificava a Deus. Então nós devemos glorificar a Deus mais do que nunca, irmãos. Nunca esquecer em todo momento de nossa vida, devemos estar glorificando a Deus. Não dar muita margem para Satanás, porque Satanás, o inimigo, ele está aí, ele está trabalhando. Então nós devemos glorificar ele. E no 2 ele diz: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, todo ser vivente, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Então ele está falando, para que dê a vida eterna, por causa dele, a morte que ele ia pagar, Deus ia dar a vida eterna para todo que aceitasse aquele sacrifício dele, Cristo na cruz do coração. O apóstolo João, ele apresenta a Cristo aqui, irmãos, como meio pelo qual se outorga a vida eterna. Então ele apresenta a Cristo pelo qual o sacrifício dele, que ele fez na cruz, para que tenhamos a vida eterna. Essa vida eterna que nós temos, e nós estamos participando um pouco dela aqui na terra, com essa fé e esperança que um dia chegamos lá. Nessa vida, em Cristo Jesus, nós encontramos o encanto de viver. Somente quando aceita Ele como Salvador e Senhor da vida, e dono das nossas vidas. É isso, é o Jesus que nós pregamos. Refere-se àqueles que reúne as condições fixadas nas Escrituras Sagradas a respeito da fé. Quando nós, através disso, nós reunimos
como o corpo dele aqui na terra, com a igreja dele, em unidade com os irmãos, em união, aquela unidade, união genuína, assim, aquela fé genuína em nosso Deus. E a vida eterna é esta que ele disse no versículo 3, que te conheçam, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus. Não tem dois deuses. Muitos que conhecem vários deuses. Fala que crê em Deus, mas crê em outras coisas. O único Deus verdadeiro, diz. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Então deve crer em Deus, como ele disse no Evangelho de João, no capítulo 14, nesse Evangelho. E lá no versículo 1 e 14. E aqui fala, a vida eterna é esta, que te conheça, que nós conhecemos só a Deus só, como o único Deus verdadeiro. O outro Deus é falso. E também a Jesus Cristo, a quem ele enviaste. Então a vida consiste na comunhão com Deus, essa vida espiritual, essa vida eterna. Nós oramos em favor uns dos outros. Defeito nós temos. Ninguém é perfeito. Se for procurar a perfeição em mim, não vai achar, porque não sou perfeito. Sou cheio de defeito. Mas o que tem dentro de mim é perfeito. A minha fé neste Deus verdadeiro. A comunhão com Deus, que nos criou para Ele mesmo, de modo que nossas almas não descansam até que creia nele. As almas da humanidade toda não têm descanso, não têm conforto, enquanto não creia nele, aceitar ele. E quando nós deixar esse corpo, acaba todo o sofrimento que nós temos aqui. Significa mais do que uma percepção intelectual. Envolve afeição e compromisso também. Nós devemos ter, nós sabemos que nós somos compromissados. Nós já temos dono. Quantas vezes, abri um parênteses, solteira andava na praça, mexia com uma menina e falava, eu já tenho um compromisso. Quer dizer, ela já tinha namorada. Fecha o parênteses. Então nós já temos compromisso com Deus. Ele é o nosso dono. Então nós não devemos deixar que outro invade essa parte aqui, que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. De modo que as nossas almas é salvos, porque tem Ele lavada no sangue dele, de Cristo. Ao colocar-se junto com o Pai, falando de Jesus, como a fonte da vida eterna. Cristo afirma isso no Evangelho de João 5, versículo 5, 24. Jesus diz assim, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Ter o filho é ter o pai. Independente disto, não há vida espiritual. Eu tenho Jesus e não ter Deus. Eu tenho Deus, Deus Criador. Eu creio em Deus, mas não creio em Jesus. Então, independente, nenhum. Depende dos dois. Cristo, Jesus Cristo, o Filho, e Deus Pai. Cristo tomou a condenação na cruz em nosso favor, mas passou da morte para a vida, diz. Nós estava morto espiritual, passamos da morte para a vida.
O que Jesus quer dizer com isso é passar pelo novo nascimento de cima, o novo nascimento espiritual. Sem esse novo nascimento espiritual, está perdido. E no 4, ele disse assim no versículo 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Quando Jesus disse isso, ele estava pronto para ser preso e para ser interrogado. Não esboçou nenhuma tentativa de escapar, de fugir daquilo que viera a fazer. Ele não mostrou resistência. A consumação desta obra era a cruz do Calvário. Essa era a consumação, tudo consumado está. Ele estava tão comprometido com aquela obra, olha bem, o compromisso que Jesus tinha com aquela obra, por amor à humanidade e ao Pai que lhe enviou, que se podia declarar que já estava cumprida antes da fundação do mundo. Embora a sua conclusão ia suceder algumas horas mais tarde. Quando ele falou isso, que estava perto, com a sua morte e com sua ressurreição. Tudo por quê? Por amor a nós. E nós devemos amá-lo cada vez mais. Nós não devemos esmorecer por pouca coisa, por ele, por servir a ele, por exemplo. O versículo 5 diz assim, e agora glorifica-me tu, uma oração pedindo para o Pai. Ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha, ele falou, antes que o mundo existisse, ele não tinha vindo na cruz, este mundo não existia. Então ele falou, Pai, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória, que ele estava na glória, e veio aqui só para sofrer. Ele veio para sofrer. Ele não deixou o poder dele, a divindade dele. Continuou sendo Deus, Deus homem, mas sofrendo. Sofrendo. Para pagar nossos pecados. A verdadeira glória existe só em Deus, irmãos. No mundo não tem isso, ela não encontra. A glória que nós temos aqui, ela é muito pouca, ela é curta. Qualquer coisa que nós vamos usufruir de uma coisa boa, de um carro, de um passeio, isso não é nada. Isso é passageiro, passa. E quando Cristo, como Deus, se fez homem, ele se despojou daquela glória, ele deixou. 5. Nós já li já. Uma petição que ele seria glorificado. Então ele pediu para Deus, o Pai, glorificar ele. Como homem com a glória que eternamente era dele como Deus. O Pai respondeu a sua oração na ressurreição. Antes não. Na ressurreição dele. Quando ele ressuscitou, ele passando por tudo aquilo. Na ressurreição ele teve todo. Deus deu todo o poder para ele. Está lá no céu até hoje. Quando ele ressuscitou com o corpo glorificado. E quando nós tivermos com o nosso corpo glorificado, aí nós vamos ter a glória perfeita. Aí nós não vamos sofrer mais. Não vamos pecar mais. Não vamos ficar mais doentes, irmãos.
Um pouquinho que eu passei hoje, de dor que me deu em mim hoje, de barriga, eu já vi, isso não é nada. Mas estava me desequilibrando a tal forma que cheguei a desistir de vir na igreja. Era 5:04. Falei, não dá. Não dá. A mulher, vou dar, sim, dá. E graças a Deus estou aqui. Não 100%, mas estou. Jesus ora ao Pai pelos discípulos. Não sei se foi o Montanel, quem é que citou uma passagem dessa esses dias, eu lembrei. Agora ele está estudando, eu resolvi pregar isso agora, bem nas últimas horas, porque ia pregar Isaías 38, até mencionei cedo. Ele fala aqui, vai no versículo para frente, vamos ver se é aqui. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Então ele expressa que o nome de Deus, antes de ser entendida em parte, e não de todo. Uma parte atendia, outra parte não. Eram teus, e tu, que escreveu, em vez de falar assim, eram teus, eu não ia na outra, e tu me deste, mos deste, que deu para ele. Irmãos, uma condição prévia, significa que Deus já tinha ordenado tudo para que esta tarefa, muito antes que eles ouvissem a Jesus dizer, Deus já tinha preparado tudo. Deus já tinha preparado o coração dos discípulos. Antes, eles nem sabiam. Deus preparou o nosso coração antes, sem nós sabermos. O Espírito Santo trabalhando. Ele falou, quando ele diz, me siga. E sem dúvida, até muitos antes que nascesse. Esse me siga, ele disse para nós antes de nós nascermos. Porque a onisciência de Deus pode fazer isto sem afetar o seu livre-arbítrio, o livre-arbítrio do homem. Deus criou o homem com liberdade. Não significa que eles foram perfeitos, sem pecado, mas com o livre-arbítrio de escolha. Esse é o Deus, para não falar nada ou criticar. Ele criou nós, deixou a palavra para nós, mas com o livre-arbítrio de escolha. Vocês escolhem. Mas antes de nós escolher, Deus já soube antes o que nós vamos escolher. Isso que é interessante. Nós não. Nós sabemos que uma pessoa escolhe o mal, escolhe o bem depois que ela faz, que ela escolhe. Mas Deus já sabe antes. Mas sim, foram autênticos à luz, sabendo. Ele deu liberdade, tanto para Adão como para nós. Mas nós estamos sabendo. Nós estamos na luz. E foram atribuídos e responsáveis. Nós somos responsáveis pelas coisas que nós escolhemos. Ao certo, agora já tem conhecido que tu quanto me deste provém de ti. Irmãos, na realidade, os discípulos, insensíveis e cheios de faltas, e nós muito mais ainda não sabemos, ainda assim Cristo os amou e ama nós também. Ele deu a vida para tudo, até Judas que se perdeu, ele morreu pelos pecados de Judas, porque lhe dei as palavras que tu me deste a eles, e eles receberam. Jesus está orando em favor dos discípulos. E uma outra vez tinha declarado que ele foi guiado pelo Pai em tudo, o que fez inclusive as mesmas palavras que ele falou. E eles receberam. Não significa que eles atenderam
tudo pelo menos no momento. Vai a pouco. Não quer dizer também que nós vai entender tudo no momento de uma vez. Nós vamos entendendo pouco a pouco. Nós olhamos para trás, cada um de nós vê que hoje nós já entendemos mais. Mas nós temos que correr atrás. Nós devemos forçar, fazer a nossa parte, que a parte dele já fez. Ele já deixou a Bíblia escrita. Ele já deixou as condições, a nossa memória, para nós estudarmos e para nós aprendermos. Mas creram e mais tarde puderam entender melhor o necessário. O que não é necessário é de lado. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti, ele diz. Então aqui ele descreve a base da fé, a fé verdadeira, que ouviram quando ele pregava. Pessoas, os discípulos, que alegria que aqueles homens não sentiam, que prazer de ver Jesus. Aqueles homens, eles não é que nem nós estamos sabendo que vendo Jesus de outra maneira, que Jesus glorificado já está lá nos céus, nós sabemos que ele está presente em espírito, mas Jesus estava em corpo. A intimidade que eles tinham com Jesus, como homem, como um amigo, foi criado junto, vamos dizer assim. Talvez tenha mais novo que algum deles. A unidade, o nome. Eu rogo por eles. Isso aqui, mano. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não é esse versículo aí. Que fala que rogo, mas que para não tirar do mundo, é para proteger. Não sei como isso vai dar para chegar lá. Eu rogo por ele. Então Jesus falando com o Pai, conversando com o Pai na oração. E nós rogamos, eu tenho esse hábito, aprendi com Jesus. Eu rogo para os meus irmãos em Cristo. Eu rogo para os irmãos que estão afastados. Eu rogo a Ti, peço a Ti, Senhor, se for da Tua vontade, que hoje a igreja, o culto esteja bem reunido, de acordo com a Tua vontade. Peço para a família de nossos filhos, família dos irmãos consanguíneos, dos negócios que a gente tem, e pede as coisas materiais. Devemos pedir. A intercessão de Jesus em favor deles, e em favor de nós também, neste momento, sem dúvida. Ele orou muito pelo mundo nos dias passados. O seu ministério era a expressão de amor do Pai ao mundo inteiro, que está lá no Evangelho de João 3,16. Mas porque aqueles que me deste, porque são teus. Agora nós vemos aqui o cuidado dele pelos seus discípulos. Cuidado dele que tem com nós. Estes são aqueles que viram e vieram e crer nele, porque são teus. Tudo que Jesus fez pertencia primeiro ao Pai. O 10. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Eu neles sou glorificado. A consagração total deles. Mas só Jesus podia dizer isso, ninguém mais. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas são as minhas. Olha, une o Filho e o Pai. Este é um direito de igualdade perfeita com o Pai. O Senhor é glorificado nas almas salvas, eternas, e não em coisas materiais. 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Jesus olha orando para o Pai. E eu já não estou mais no mundo,
mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Olha bem, irmãos, a salvação é maravilhosa. Ser filho de Deus, um versículo desse, ele fala: eu já não estou mais no mundo, Jesus. Não é porque ele foi, desprezou nós, esqueceu de nós. Sua missão está terminada e retorna ao Pai. A missão dele terminou, retornou ao Pai. Em pouco tempo, uma obediência perfeita. Mas eles estão no mundo, ele diz. Um ambiente hostil, ruim, sofrido. Só Deus é capaz de cuidar de nós, irmãos. Ele falou: eu vou para ti. Fala da sua ascensão. 11. Pai Santo, guarda-os em teu nome, aquele que me deste. Nós estamos no meio, neste. Filho orando ao Pai. Guarda os que me deste. Quantos ainda que vão vir ainda? Cumpriu-se na cruz a nossa fé naquela obra terminada, o amor e a unidade. Estando eu com eles no mundo, os 12, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aquele que tu me deste, e nenhum deles se perdeu. Olha depois que ele fala: senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Você viu? Ele diz: todos que Deus, discípulos todos, nenhum se perdeu, tudo que aconteceu, senão o filho da perdição. Esse nunca mais tem conserto. E quantos tem de filho da perdição neste mundo, irmãos? Estão perdidos. Todos que fielmente seguem a Cristo, têm a fé ancorada nele, e serão guardados por Deus Pai e o Deus Filho. Pois Satanás tentava destruir a obra de Deus por Cristo. E todos os discípulos a pôr a perder, mas não conseguiu. Mas Judas não teve que perder-se para que a profecia pudesse, antes de cumprir-se. Já sabia antes o destino dele, que ele ia, tudo que ele ia fazer perder. Ele já não tinha. Ele teve a liberdade, o privilégio. Mas Deus conhecia o coração dele, Jesus, que ele não ia amolecer o coração. O Salmo 41, 9 diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Irmãos, até o próprio amigo íntimo, ele está falando, o salmista está falando de Jesus, com Judas. E o salmista também passou por isso também. E às vezes nós passamos também. Um amigo íntimo, em quem tanto confiava. Olha, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Refere-se a Aitofel, está falando aqui a sua traição a Davi. E num sentido mais amplo, refere-se a Judas, e mostra que era um amigo íntimo de Cristo, mas Cristo sabia. Mas era um traidor que veio a cumprir mais tarde. 13, mas agora vou para ti. Ele pôs de exemplo a oração, para nós orarmos assim. Irmãos, um exemplo de que nós também podemos segui-los. Com esse exemplo que nós aprendemos, segui-lo ele, fielmente. Ele faz esta oração em um ambiente sofrido, hostil e sofrimento. E acredita que o cuidado do Pai ao protegerá, está
também neste ambiente hostil, nos protege também. Ele termina o versículo assim: para que tenham a minha alegria completa em ti mesmo. 14. Dei-lhes, olha o que Jesus diz, dei-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou. Imagina. Oração, hoje não sabe, que é falar com o Pai. Oração, orar é conversar com Deus. O orador da noite, o pregador, ele vai falar. Então, ele falou assim: dei-lhe a tua palavra. E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Dei-lhe a tua palavra, ele falou. Uma doação permanente. Temos que viver pela palavra dele. É o que nós procuramos fazer. Porque Satanás, o príncipe das trevas, Satanás, domina o espírito do mundo. Ele domina. Se entregar a ele, ele domina. Por isso, ele é tão animado para atrapalhar a obra do Senhor. 15. Não peço que tires do mundo, mas que o livre do mal. Jesus, eu não peço para tirar ele do mundo. Não quer sofrer, então tira do mundo. Vem para cá. Tira ele do mundo. Jesus, eu não peço que tire ele do mundo, mas livre ele do mal. Então, do mal maior, né, podemos ter fé que Deus nos livra. Deus nos livra. Devemos ser a luz às trevas deste mundo. Que os outros olhem em nós e vejam Jesus Cristo. Ser um cristão. Cumpriu-se mediante a cruz e a nossa fé naquela obra terminada. – 16. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Nós não somos do mundo. Também não tinha o gênio agora. Ele cantava: eu não sou do mundo. O pessoal zombava dele e trabalhava. Melhor, pessoal, eu não sou do mundo. Hã? É lógico, eu sei. Eu falei, mas porque vocês trabalhavam. Eu escutei ele cantando perto daquele mato lá, né? Aquele matão que tinha lá, Getúlio tinha plantado, ele trabalhava tudo junto. E eu de cara escutando: eu não sou do mundo. Do músico do mundo, é isso aí. Do mundo, certo. O pretão meu lá que nós disse. Irmão, o chamado é a eleição de todos os santos. Não tem nada a ver com o mundo nem seu sistema. A eleição. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele conheceu aquele que ia aceitar, já foi eleito. Quando um prefeito, um governo, um deputado, ele é eleito, ele não sabe, mas nós sabemos. Ele já é eleito antes da fundação do mundo. Deus já soube que ele ia. Mas não, aí é outra eleição. Não a eleição da salvação eterna, de herdar o céu. De herdar o trono da prefeitura, do governo, do estado, do país. Então, Deus já conheceu antes. Eu falo todos que passam em casa, eu já falo. Deus conhece quem vai ser eleito. E a pessoa deve respeitar isso aí. Ao 17. Santifica-os na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus por si só tem que ser sempre o critério para todas as coisas. A tua palavra é a verdade. A Bíblia não contém somente a verdade, mas sim ela é a verdade. Amém? Só o 18 para, de que Deus permitir, continuar. E o irmão Daniel quer citar a poesia? Está no jeito? Pode ir, irmão. O horário que ele serve é tudo. Você que vai.
Oral hino. Salvação. Tudo que ele salva, obra do salvação. Obra não me O que é? Sempre aquele assim. Né? Eu não vou tocar, você quer mulher que atrapalha o som assim, então depois eu toco. Você pode estar à vontade aí. Se você está perdido e sem Deus no coração, lembre que Jesus fez tudo para a tua salvação. Ouça bem este conselho, só Jesus nos dá perdão. Lembra que Jesus te ama e você é pecador. Entrega a sua vida a Ele, confia no seu amor. Confesse os teus pecados, toda a sua mágoa e dor. Suas obras ou batismo não vai te justificar. Seus sacrifícios humanos nunca podem te salvar. Cristo fez tudo por ti, falta você aceitar. Você deseja viver no reino de glória e luz? Lembra que alguém levou suas culpas sobre a cruz. Só vai entrar lá no céu os que aceitam Jesus. Amém. Sempre que vai ser.
Amém. Eu sabia depois do irmão Daniel. Eu depois do está proibido. Aí eu fui bem para Você está com sempre ter culto quarta-feira, se Deus permitir. Irmão Paulo, termina com oração. Senhor, mais uma vez, né, queremos agradecer pelo que foi feito, nós, vez, né, pela confiança que nós podemos ter, para nos abençoar, para nos sustentar, para nos abençoar a nossa vida, o nosso futuro, a nossa família. Né. Agradecemos mais uma vez, por mais um culto, né, na sua casa, por mais uma semana. Assim se foi, nós pedimos por mais uma situação do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, cada um no seu lugar, nos ajudar. Agradecemos pelos que nos visitaram, agradecemos pelo pastor, mais uma vez, que o Senhor tem usado, né, abençoado, que o Senhor foi com a igreja, direção, e na sua vida particular também, na sua família, assim como na nossa família. E agradecemos, de uma forma especial, pela salvação de todos de Jesus, né, através da sua morte de cruz, dando-lhe perdão dos nossos pecados, e pela igreja, pelas igrejas, né, que têm ensinando seus cursos, que tem falado pelo Senhor, que possa abençoar cada um, né, para esse pleno, para o Pai, para a palavra de Israel, que o seu pleno para a pessoa de cada um. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.